Olá, muito boa tarde a todos, todas e todes. Estamos na nossa 10ª aula do nosso curso de Identidade Negra e Educação Familiar do ProIniciar. E hoje a gente tem uma pauta muito importante. A gente está falando aqui sobre o futuro ancestral. O que seria esse futuro ancestral? Como que ele se dá na prática, né? E o que a gente quer dizer com isso, afinal, né? Por que um futuro ancestral? Como que se dá, né, essa percepção do futuro como algo diferente, né, do que a gente está acostumado a ver na nossa cultura, né? A gente viu vários pontos, né, da ancestralidade africana, formas de encarar o tempo, formas de encarar o amor, formas de encarar a espiritualidade, que são completamente diferentes, né, da versão ocidental, né? Muito diferente da nossa cultura enxergar. E entender isso faz com que a gente possa, né, viver essa diferença que propõe a ancestralidade para a nossa vida. Então, hoje a gente vai tentar sistematizar tudo que a gente viu numa ideia central para que a gente possa fazer uma diferenciação entre a nossa cultura e os olhares da ancestralidade africana. Então, eu vou trazer aqui, para a nossa troca de hoje, 10 elementos que vão nos ajudar a diferenciar o Ocidente da versão da ancestralidade. 10 pontos, né, que a gente pode usar aqui como ponto de partida, né, para a gente diferenciar maneiras, né, de olhar o mundo, perspectivas de vida. Bom, vamos lá. A primeira coisa, né, que eu acho que é muito importante é que a nossa cultura no Ocidente, não só pelo capitalismo, mas pela forma da gente se organizar, ela é toda focada no indivíduo. E essa cultura focada no indivíduo, ela traz consequências para nós, né? Consequências, algumas delas muito maléficas, né, eu diria, porque a pessoa, né, nesse contexto, ela fica extremamente sobrecarregada, porque todo o êxito de alguém, todo o sucesso de uma pessoa, pegando aqui uma caneta, todo o sucesso de uma pessoa, ele passa a ser medido pelo que ela conquista sozinha, nessa perspectiva. Ou seja, a ideia de sucesso, ela é toda voltada para o indivíduo. E isso, quando você faz recortes aí de gênero e recortes de raça, você percebe que para as pessoas pretas, essa forma de enxergar a realidade, ela é muito mais danosa, porque o nosso povo acaba sendo sobrecarregado de diversas maneiras. Então, olhar a vida pelo prisma individual já é, por si mesma, uma percepção e uma concepção racista. Porque a pessoa preta, ela não tem essa centralidade na nossa cultura, na nossa economia, na nossa educação. E isso vai afetar toda a percepção, né, de como a gente enxerga a própria sociedade. Porque você repara, né, que a própria forma como as famílias pretas se organizam já é uma forma coletiva, mesmo intuitivamente. Mesmo quem não teve um estudo, né, apurado, um estudo cuidadoso, cauteloso de ancestralidade, já vive dessa forma coletiva. Eu lembro, né, já na minha infância, a minha prima, né, Dinha, que tomava conta de mim quando minha mãe ia trabalhar. Minha mãe me deixava com ela lá em Campo Grande para poder trabalhar em casa de família. Ou seja, essa organização de quilombo já existia. A minha mãe hoje, por coincidência, ela mora com essa minha prima. Olha só que coisa interessante, né? Quando eu era pequeno, essa minha prima tomava conta de mim, e hoje, de certa forma, essa minha prima toma conta da minha mãe, ela fica com a minha mãe, junto da minha mãe, morando junto, e eu vou lá também, e procuro assessorar, né, da maneira que está ao meu alcance. Então, é tudo voltado para o coletivo. Na branquitude, é o contrário. Você vê, em países como os Estados Unidos, por exemplo, a cultura é que aos 16 anos o filho vá para a universidade, né, onde tem aqueles dormitórios e tudo mais, e eles abandonam assim a família
de maneira completa. E aqui não é apenas autonomia ou independência, é abandono mesmo, né? Em muitos casos, só se encontram uma vez ao ano, que é no Thanksgiving, que é ação de graças. Então, a gente já tem aqui uma diferença cultural, né? A primeira delas, que vai mudar todo o nosso paradigma, né? Toda a forma de enxergar sucesso, família, trabalho, né? Pautada no indivíduo. Então, se eu quero ver o futuro, se eu quero viver esse futuro ancestral, eu preciso focar a minha percepção não no indivíduo, mas eu preciso focar a minha percepção no coletivo, né? E, a princípio, né, pode parecer que isso seria bobagem, perda de tempo, né? Afinal de contas, se você olha o coletivo, você não está se priorizando, e se você não está se priorizando, você vai sair perdendo. Não é isso que a gente pensa na nossa cultura? Mas aí tem provérbios, né, africanos que eles dão uma outra ideia. Por exemplo, tem um provérbio que diz que sozinho você até chega mais rápido, mas em grupo você vai mais longe. Percebe? É uma outra maneira de enxergar progresso, sucesso, vida profissional, olhando a coletividade. A partir do momento que eu olho a necessidade do outro e dos outros ao meu redor, essas pessoas também vão zelar pelo meu bem, né, para que juntos a gente avance. Dessa forma, eu nunca vou estar sozinho, sempre vou ter uma assessoria, sempre vou contar com a ajuda de pessoas ao meu redor. Então, essa é uma tecnologia ancestral, a tecnologia de você caminhar coletivamente. Perfeito? Então, esse é o primeiro ponto, né, dos 10 pontos que a gente vai tratar aqui na nossa troca sobre o futuro ancestral. Próximo ponto, número 2, é uma outra coisa também que, especialmente agora, né, no cenário de pandemia, piorou muito a qualidade de vida, tanto de jovens, né, crianças, jovens, como adolescentes e adultos também, que foi essa migração que a gente viu para o digital. Né? A migração para o digital, ela trouxe um problema que é o foco no resultado. Agora, né, mais do que nunca, como você cortou, de certa forma, muitos custos, né, com o advento aí do home office de forma massiva, muitos líderes, muitas equipes passaram a demandar e exigir uma produtividade fora de qualquer perspectiva de realidade, né? Uma produtividade surreal dos colaboradores. Nas universidades não foi diferente, porque você não tinha mais aquela necessidade do deslocamento até a universidade. Então, professores, educadores em geral, entenderam que a cobrança poderia ser mais extensa, já que esses alunos não estavam mais tendo esse tempo de deslocamento até o seu local de estudo, né? E com isso a gente viu também um crescimento muito grande dessa exigência, né, da produtividade, né? Então, o foco no resultado, ele entrou como um destaque muito grande na nossa cultura. Agora, que África, que a ancestralidade fala sobre isso? Sobre progresso, sobre evolução? Quais são os dados aí que a gente tem, né? A gente tem o foco principalmente na relação, né? O foco, ele não é naquilo que você pode dar para o outro, naquilo que você vai proporcionar ao outro. Mas, além disso, o foco, ele está no que nós vamos construir juntos, né? É o famoso co-construir. É uma co-construção. Nessa perspectiva africana, isso é o que importa, é o que a gente faz junto, porque, na verdade, não é o resultado que está no foco, mas é a relação, é o caminhar. Percebe? Então, a gente tem aqui mais uma diferença, civilizatória até, eu diria, né?
Então, um foco na relação. Perfeito? Agora, uma terceira questão que eu acho que deriva, né, dessa do foco, que é a relação ao ganho. Qual é o ganho, né, que é priorizado nas profissões, nas atividades, até mesmo nas atividades acadêmicas, né, como a gente está abordando aqui? O foco sempre vai ser o ganho pessoal. A própria lógica universitária, né, a coisa do CR, né, o coeficiente de rendimento, é tudo o que você conseguiu para si, né? Na nossa cultura, o ganho pessoal é a métrica de sucesso das pessoas. Você mede o sucesso de alguém pelas coisas que a pessoa conseguiu sozinha, né? Então, eu estou falando aqui sobre esse elemento que é fundamental, né? Na verdade, é um elemento fundante aqui da nossa cultura, na forma como a gente enxerga esse sucesso, né? Então, a gente vai enxergar muito, né, a ideia do progresso e do sucesso pelo que a gente consegue para nós mesmos, né? Então, a gente está aqui trazendo elementos, né, que diferenciam a cultura ocidental da cultura africana, a cultura contemporânea da cultura ancestral, né? Então, se a gente pensa essa ideia de sucesso como a gente coloca muito, né, aqui no Ocidente, é importante a gente entender o que a gente quer dizer com isso, que sucesso é esse, né? Então, estou trazendo aqui o primeiro ponto, né, o foco no indivíduo, aqui no Ocidente. Olá, boa tarde, seja bem-vinda. Já iniciei aqui a gravação, mas fica super à vontade se tiver perguntas, comentários, que a gente vai interagindo também, tá certo? Hoje a gente está falando sobre futuro ancestral, que é uma concepção africana. A ideia de futuro ancestral é a ideia de que o tempo não é linear como a gente enxerga no Ocidente, né? A África nos apresenta uma possibilidade do tempo como cíclico, né? O tempo como sempre voltando, indo e voltando, né? E, inclusive, vários estudiosos do Ocidente que beberam na sabedoria africana trouxeram também esse conhecimento para cá, como Freud, por exemplo, né? Ele trouxe, né, a ideia do tempo não ser cronológico, mas o tempo ser psicológico, ou seja, a sua mente também, ela te situa no tempo e no espaço. Muito interessante essa forma de enxergar a realidade, e a gente está diferenciando a cultura ocidental da cultura ancestral para que a gente possa pensar esse futuro ancestral pela ótica preta, né? Porque já que a gente fez uma análise histórica da condição racial da pessoa preta, nos aprofundamos nos princípios ancestrais africanos, tendo o Kwanzaa como exemplo, falamos de Umoja, União, Ujama, Ujima, falamos de Niá, que é a fé, vários princípios. Então, a gente começa a pensar agora sobre o futuro, né? A gente está nesse terceiro e último módulo do nosso curso, que se encerra nesse mês de setembro. Então, o nosso foco agora é olhar para frente. Beleza, estudamos várias coisas sobre educação familiar, sobre ancestralidade africana, mas o que a gente faz com esse conhecimento daqui para frente, né? Qual é a prática disso para o futuro? Então, hoje a gente está sistematizando isso em 10 pontos, 10 pilares, né, que eu estou trazendo aqui para a gente poder sistematizar e organizar esse estudo, né? Então, o primeiro pilar foi o foco no indivíduo aqui no Ocidente. A África não vê dessa forma, o foco é sempre no coletivo. Tudo é pensado a partir do coletivo. Tudo é pensado a partir do que o grupo onde eu estou inserido vai adquirir, vai se beneficiar através de cada passo, de cada movimento que a gente faz, né? Então, o segundo ponto, o ponto número 2, né, a segunda diferença, ou melhor, divergência, né, que a gente tem entre a forma ocidental e africana de enxergar a realidade, principalmente depois da pandemia, é importante falar isso, que a gente passou a ter um foco muito grande no resultado, né? Por que foco no resultado? Muitas empresas, elas se tornaram home office com lockdown, com isolamento social, e a própria universidade também. Ela passou a funcionar de maneira remota. E o que isso trouxe? Trouxe uma exigência maior,
né? Exigência maior de alunos e exigência maior de colaboradores, né? Por que isso? Porque o raciocínio foi o seguinte: se você não está tendo custo mais de dinheiro nem de tempo para vir até a universidade ou para vir até o teu trabalho, pegando trânsito, atravessando diversos problemas, então eu vou te passar mais demanda, já que agora é só você abrir um notebook ou então conectar um celular, um smartphone no Wi-Fi e você já pode fazer as tarefas, então toma-lhe tarefa, porque agora está mais fácil para você. Você está pensando que vai ficar em casa pegando o salário, vai se dar bem, ou vai ter a sua nota sem fazer nada? Negativo. Então, a ideia foi que deveriam se sobrecarregar essas pessoas que estavam em casa. Se esquecendo que muitas dessas pessoas passaram a ter que cuidar das crianças, porque as escolas também entraram no lockdown, então você tinha que cuidar de quem estava ali, tinha que gerenciar a casa, tinha que dar conta dos estudos e ainda tinha o home office. Virou uma jornada quádrupla. Cuidar de casa, filhos, cuidar da carreira e dos estudos. E quem ainda tem um companheiro ou companheira ou companheire, ainda tinha uma relação para equacionar. Então, a gente tem uma jornada quíntupla para quem estava no lockdown absoluto. Olha só que loucura. E aí, esse foco no resultado, ele tornou várias pessoas doentes, adoecidas. Tem vários dados, isso não sou eu que digo. Você tem vários dados falando de como aumentou a procura por tratamento de saúde mental a partir do ano de 2020. É absurdo os números. 2019, 20 e 21 deu um salto. Todos os planos de saúde, por exemplo, ou pelo menos os principais, né, daqui do Rio de Janeiro, passaram a oferecer a psicologia online, terapia online, que não era uma prática comum e teve que se tornar comum de tanto que aumentou a demanda pela procura por neurologistas, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, enfim. Então, esse foco no resultado, tem que entregar resultado, adoeceu demais as pessoas. E como que a ancestralidade olha para isso? O foco, de acordo com a África, não é no resultado. O foco está na relação. É através da nossa relação que a gente chega àquilo que a gente deseja buscar. Seja um alvo profissional, seja um alvo relacional, como no caso do relacionamento com filhos e companheiros, seja um alvo até mesmo educativo, né? No caso da universidade, da escola. Pela relação, você chega onde você deseja. É uma outra forma de enxergar produtividade. A produtividade deixa de ter aquele peso, né, em que a gente se sente sobrecarregado, que a gente se sente quase que desesperado. Então, esse é um segundo fator que diferencia a ancestralidade do Ocidente. O Ocidente foca no resultado, a ancestralidade foca na relação. E isso leva à forma também como a gente pensa no ganho, né? Como a gente pensa na produtividade, né? Então, o terceiro elemento aqui, o foco do Ocidente é no ganho pessoal. Como que se mede uma pessoa bem-sucedida aqui no Ocidente? Qual é a medida, a régua, para a gente dizer quem é bem-sucedido e quem não é bem-sucedido? Quase sempre são três coisas, né? É o contra-cheque, ou seja, quanto você ganha, é o teu CEP, ou seja, onde você mora, se você mora bem, né, ou não, e o teu status, né? É aquele reconhecimento que você tem na sociedade, o reconhecimento de até onde você chegou, quase sempre por bens materiais, né? Já que essa é a régua principal no Ocidente. Ou seja, o ganho pessoal é a métrica de tudo na vida social no Ocidente. Esse é o grande problema. Porque quem não tem projeção material é invisibilizado. É o caso da população preta, por exemplo. A pessoa preta mediana, ela não tem roupas caras para ostentar, smartphone caro, carro caro, um apartamento que ela não tem nada disso. E aí, consequentemente, ela não tem a mesma projeção que pessoas não negras. E como é que a África olha para isso, então? Se não é o ganho pessoal, qual é a métrica, né, que algo ou alguém tem de sucesso
diante da comunidade? É justamente o impacto pessoal. Então, em vez de ganho pessoal, é o impacto social que vai dizer quem você é na sociedade. Ou seja, quanto mais pessoas você impacta, mais você é lido como alguém bem-sucedido. Eu tenho vários amigos, né, no continente africano, desses grupos, né, do Facebook, grupos de países africanos, e olha, é incrível, toda pessoa africana que eu conheço, ela está envolvida de alguma maneira com o bem-estar da coletividade. É incrível. Ou ela tem um projeto de horta para as crianças da comunidade local, ou ela tem uma escolinha para ajudar as crianças da comunidade, ou o cara tem uma oficina para ajudar outras pessoas a fazerem a profissão que ele exerce, quase sempre gratuitamente. Todo mundo está envolvido, de alguma maneira, em beneficiar a vida de outras pessoas. Isso é uma coisa assim que eu posso generalizar tranquilamente. Quase todo mundo que eu conheço de África tem essa característica de estar envolvido em projetos, ações, empreendimentos de impacto social. Isso é geral no continente africano. Por quê? Porque é uma outra forma de enxergar o mundo. É enxergar o mundo a partir do Ubuntu, a partir do todo. Eu sou porque nós somos. E não aquela ideia do penso, logo existo, né, do Descartes, que eu é que sou o fundamento da minha existência. Em África, negativo. O fundamento está na coletividade. Então, aqui a gente tem um terceiro ponto, né, que diferencia o Ocidente da ancestralidade. Enquanto aqui no Ocidente, nessa mentalidade ocidental, o ganho pessoal é o foco, na ancestralidade é o impacto social que vai medir o quão importante é uma iniciativa. Perfeito. Agora vem o quarto ponto, e aí, né, como a gente está falando em educação familiar, aliás, deixa eu ver uma coisinha aqui. Ah, sim, sim, vamos lá. Já que a gente está falando também em educação familiar, vamos ver o que é família na perspectiva ocidental e na perspectiva africana, né? Então, como quarto ponto, eu separei aqui que no Ocidente o foco é a família nuclear. Tanto que tem até o governo, né, dizendo que luta pela família tradicional brasileira. E a gente pergunta, o que é essa família tradicional, afinal, hein? Como seria, né, essa família tradicional? Então, a ideia de família nuclear é uma ideia do Ocidente, inclusive para responsabilizar pela criança ou pela progenie, né, daquela família. Então, tem até aquela frase, né? Você não tem mãe, não? Cadê a mãe dessa criança? São frases que rolam aqui, né, no Brasil, pela questão do machismo, do patriarcado. Ou seja, se entende que a responsabilidade pela vida do indivíduo é a família dele, apenas. Agora, em África, como é que funciona isso? Ah, é aquele provérbio que vocês conhecem, né? É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Ou seja, a criança e a pessoa, de um modo geral, não é responsabilidade da família nuclear. Ela é responsabilidade de toda a comunidade. É outra perspectiva. Porque aqui é cada um por si, né? Eu só cuido de mim e olhe lá. Eu não quero saber dos problemas do outro. Tem até uma música que canta isso, né? Não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. É bem nessa pegada aqui no Ocidente. Ninguém quer saber do problema de ninguém. Agora, no continente, você tem várias etnias em que a cultura diz que, diante de um problema, de uma crise, o que se faz? Se senta em roda para que toda aquela aldeia ouça o que está acontecendo com aquela pessoa ou com aquela família e traga soluções, traga ideias, traga formas de se superar o problema que está afligindo aquela pessoa ou aquela família, que trouxe, né, a questão para os anciãos ali da aldeia para discutirem, debaterem e ajudarem. Percebem? Então, o foco não é a família nuclear, não é só papai, mamãe, ou os dois pais, as duas mães que vão ter que dar conta de tudo. Até porque não é possível. Quem tem que dar conta é todo o quilombo, toda a comunidade. Então, esse é o segundo ponto. Estou anotando aqui para colocar
o resumo lá na plataforma. Vamos lá, quinto ponto agora. Esse também é importante. A gente está falando também de organização, né? No Ocidente, a gente se preocupa muito com a mobilização. Ou seja, como é que você consegue atrair a atenção das pessoas? É só você olhar para a rede social que fica muito fácil de entender o que eu estou querendo dizer com mobilização. O destaque dado hoje é para quem tem mais seguidores, mais curtidas, mais engajamento, mais comentários. E aí, se você tem mais tudo isso, você lida como melhor. Por quê? Porque o entendimento é que você mobiliza mais pessoas. Só que o que não se percebe muitas vezes é que muitas vezes você mobiliza essas pessoas, elas vêm, só que elas não mudam a realidade a partir desses movimentos. Por exemplo, você tem aí um show, várias pessoas, Rock in Rio é um ótimo exemplo disso, né? Várias pessoas vão lá, têm uma experiência, tem aquela catarse, e aquilo volta ao normal, não tem uma transformação dali. A vida das pessoas continua a mesma. Ou seja, o foco é só na mobilização. É o que você faz, está sempre, o tempo todo agindo, fazendo coisas, mas aí a movimento real, a mudança real, ela não entra em cena. E que mudança seria essa? A mobilidade. Então, a ancestralidade, ela se preocupa com a mobilidade, não com a mobilização. Não é o que você faz em termos de projeção, mas é o que você faz em termos de coletividade, em termos de união, em termos de impacto. Senão a gente fica muito preocupado com quantidade, percebe? E pouco preocupado com qualidade. Na verdade, esse princípio, ele fala sobre isso. A branquitude, o Ocidente, foca mais na quantidade, e a África está mais preocupada com a qualidade das relações, com a qualidade das interações, dos projetos. Então, mobilização é o foco no Ocidente, e a mobilidade, você mover-se, sair de um estado e ir para outro, sair de uma condição e ir para outra, é o foco da ancestralidade africana. Perfeito. E agora, próximo ponto, sexto ponto, é a ideia dos números. Tem várias frases até que dizem, né, aqui do Ocidente, que colocam o número como o principal, né, para você entender a importância e a relevância das coisas. Ou seja, quanto, né? É sempre a coisa da quantidade, né? Os seus números... Tem até essa frase, né? Os números falam, né? Essa é uma frase que nem sempre é verdadeira, nesse exemplo mesmo que a gente está falando hoje, né? Que é das redes sociais. Já tem a ideia dos... Em inglês eles chamam de like farm, né? Fazendas de curtidas, né, em português. Like farms. O que é isso, né? São empresas que vendem curtidas, vendem comentários e vendem seguidores. Essa é uma indústria das que mais cresceu nos últimos 2 anos, no Brasil e no mundo. Por quê? Porque como as pessoas perceberam que no Ocidente o que conta são os números, o pessoal está comprando. 10 mil seguidores, R$ 1.000, o cara vai lá e paga. Quanto é que custa 50 mil seguidores? É 30 mil? A pessoa vende um carro e compra. Por quê? Compra esses seguidores. Porque com esses seguidores, ela vai ganhar projeção, publicidade. E com a publicidade, ela consegue fazer dinheiro muito maior do que os 30 mil que ela investiu. Por exemplo, uma grande empresa, vamos pensar aqui um banco, né? Um banco consegue, com uma publicidade, gerar muitos novos clientes. Então, eles pagam, às vezes, R$ 10.000 num simples stories que some em 24 horas, se você tiver
10 mil seguidores. Imagina se você tiver 30 mil, né? Você vai ganhar muito só com stories no Instagram. E já tem gente vendendo isso, né? No capitalismo, o capitalismo não dorme, né? O tempo todo tem alguém vendendo alguma coisa. E isso já está sendo vendido também. Então, qual é a contraposição aí da ancestralidade africana, já que não seria os números o foco? O foco é a relevância. Você pode não ter número, mas se você tem relevância, isso é o que importa. Tanto é que você não tem essa ideia, né, de que só é importante aquilo que tem muitos adeptos, né? É muito interessante essa outra forma de enxergar a vida, porque a gente não fica atrás, né, o tempo todo de quantidade, mas a gente fica atrás de qualidade. Hoje, a preocupação com quantidade, ela é muito maior. O TikTok está aí, né, que não me deixa mentir. As pessoas usam o TikTok como parâmetro de sucesso de alguém. Quantos seguidores a pessoa tem no TikTok, né? E tem gente comprando, dando um rim para comprar seguidores, pagar por engajamento. E você percebe isso acontecendo o tempo todo. Então, quem foca na relevância, né, olhando para esse futuro ancestral que a gente está falando, vai se preocupar primeiramente na qualificação pessoal. E aí você vai se orientar, você vai ler, você vai buscar pessoas que sabem mais do que você, e assim você vai se qualificando cada vez mais para oferecer algo maior para a coletividade, seja qual for a tua área pessoal, profissional e acadêmica, né? Maravilha. E agora o próximo ponto, número 7. Outra diferença, ó. A ancestralidade africana, ela está olhando para a importância da gente ter esse, essa sequência, né, do sucesso. Que sequência seria essa? A sequência do sucesso é oposta do Ocidente. No Ocidente, a sequência é que você tem que ter alguma coisa, depois fazer alguma coisa, para no final você ser alguém, né? Então, no Ocidente, a sequência do sucesso é ter para fazer, para depois ser. Por exemplo, se eu quero ser um palestrante, por exemplo, né? Eu vou ter diplomas, ter certificados, né? Eu vou ter vários atributos aí para eu me lançar nessa carreira. E a partir do momento que eu tenho essas certificações todas, aí sim eu vou passar a fazer, né, o que eu devo fazer dentro dessa meta, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, né? O meu próprio exemplo com as palestras, para ficar mais fácil, né, de entender. Tem um monte de gente vendendo curso de palestra. Você vai, você paga, aí você começa a fazer aquelas coisas, aquele passo a passo, e aí você vai ser um palestrante, porque você pagou o curso, você tem o certificado, você está fazendo as coisas que o curso mandou, e no final você vai ser, né? Mas a África não olha dessa maneira. A África entende que já está em você o que você precisa. Então você começa sendo. A ordem pela ancestralidade africana é ser para fazer e para ter no final. Enquanto no Ocidente a gente começa com o ter é o centro, na ancestralidade africana, o ser é determinante. Nesse exemplo, como é que eu me tornei, né, uma pessoa que palestra? Palestrando. Então, eu comecei sendo palestrante. Sendo palestrante, eu fui percebendo o que eu devia fazer para que essas palestras se tornassem cada vez melhor. E no final, eu passei a ter aquilo que os palestrantes têm. O pagamento que o palestrante tem, os contatos que o palestrante tem, as habilidades que os palestrantes têm, tudo porque eu comecei fazendo. Então, é uma outra maneira de enxergar, né, a mudança, né, se tornar algo. É uma outra forma. Percebem? Então, a gente tem aqui, ó,
7 pontos já. Agora vamos para o 8º. Esse tem mais a ver com as empresas, né? A ideia de diversidade. A diversidade, ela é muito criticada por estudiosos desse campo, porque quando você foca na diversidade, o que acontece? Você entende que o diferente, ele deve apenas constar ali, né? Então, por exemplo, você tem uma empresa de colaboradores, tem 20 colaboradores brancos, aí chegou um colaborador preto, no entendimento da diversidade, essa equipe já está meio que diversa. Se você traz mais outro preto ali, é diversa. Um terceiro, diversa. Quarto, diversa. 5 pretos, diversa. Nada muda. Mesmo que você vá trazendo mais diversidade. E por que não muda? Porque você é enxergado pela sua categoria quando você pensa em diversidade. 5 pessoas pretas é igual a uma única coisa, categoria preto. Então você não tem identidade ali. Na percepção africana, o que importa não é a diversidade, é ter a pluralidade, porque aí, dentro da diversidade, eu enxergo as especificidades dos sujeitos que estão ali. Percebe? E no Ocidente a gente perde isso de vista o tempo todo. Eu tenho vários exemplos disso, situações em que tinham eu e mais outro preto, ou mais 2 pretos, e todos nós éramos vistos como a mesma coisa. Porque não existe uma visão de pluralidade, mas uma visão de diversidade, né? Que cada categoria deve estar contemplada e cada categoria engloba, eclipsa a pessoa. Você perde de vista os sujeitos. Então, não é bom enxergar a vida assim. Se a gente quer ter um futuro ancestral, um futuro acolhedor e amoroso, precisamos enxergar a pluralidade existente dentro das diversidades. Isso é fundamental. Perfeito? Próximo ponto é a ideia de inclusão também. Tanto que se fala de diversidade e inclusão. Por que que inclusão é um problema? Porque quando você inclui, no nosso entendimento, no Ocidente, a gente acha que o trabalho está feito. Quem aqui, né, nunca se sentiu, né, incluído, mas abandonado? Super comum essa sensação. Por quê? Porque o foco é só incluir, colocar ali. Mas não existe um foco, como a ancestralidade ensina, em acolher. Você não acolhe o diverso, você só inclui, coloca. E aí, como consequência disso, a gente tem várias pessoas com diversas questões de saúde mental, porque estão incluídas em espaços onde não foram acolhidas. Isso é muito sério. E a gente precisa pensar sobre isso. Então, esse é o nosso 9º ponto, né? A diversidade versus pluralidade. Agora, a inclusão em oposição ao acolhimento. E, para terminar, é uma coisa que talvez seja mais importante de todas, né? Que é a perspectiva universal que a gente tem no Ocidente. A gente entende que toda a realidade se baseia em uma única narrativa. Chimamanda fala muito nisso, no perigo da história única, né? Ou seja, eu preciso entender que a vida, ela não é universal. Eu não devo ter apenas um paradigma para medir, entender, classificar, interpretar tudo. Pelo contrário, eu preciso de várias narrativas. Isso que a África faz. A África nos oferece uma ideia pluriversal, para eu abraçar a pluralidade que existe. Eu não posso ter um paradigma universal e esperar, por exemplo, acolher todo mundo, respeitar todo mundo. Não é possível. Como é que eu vou respeitar todo mundo se eu entendo que existe uma identidade, uma narrativa que é central em toda a existência? Isso não é possível.
Então, para a gente viver esse futuro ancestral, a gente precisa ressignificar a forma como a gente enxerga a pluralidade existente no mundo. Então, esses 10 pontos são fundamentais e fundantes para que a gente possa viver, de fato, esse futuro ancestral que a gente se propõe. Já estou deixando a bibliografia no Pro Iniciar sobre a ideia do afrofuturismo para a gente refletir. E esses 10 pontos que a gente abordou hoje para a nossa discussão no fórum, tá certo? Estou subindo essa aula na plataforma assim que ela estiver disponível e a gente se encontra no fórum para discutir juntos, né? Porque juntos somos muito mais fortes. Um abraço e até a plataforma. Tamo junto.